Pastor, sabe que, desculpa interromper. Sim. Porque Janaína não esqueceu não, né? Que o meu ambiente de trabalho tem muitos pentecostais, principalmente neófito na fé. E pela doutrina, né? Quer falar de doutrina na casa de. Falar de corda na casa de Manuque. Vou falar do que eu penso, da minha convicção. Então, eu queria chegar mais próximo de uma interpretação que não mexesse com a doutrina dele, mas que trouxesse uma explicação dentro da Bíblia. Olha, eu entendo, Francisco, que Ele vem conversar comigo. Francisco, eu entendo que o caminho, eu acho que o melhor caminho é o caminho do amor e do respeito. Por exemplo, vamos lá, digamos, esses novos convertidos, eles não têm ideia de convicção doutrinária. Eles têm aquela coisa assim: preciso de Jesus, entrego minha vida a Jesus. É diferente desses dois aqui, que são macaco velho na igreja. Desculpa pelo macaco e pelo velho, mas hoje. Não, então tem alguns que já passaram por jurisdições pentecostais e que afirmaram que perdeu salvação. E isso mexeu muito com o emocional de alguns. Então, mas aí eu não sei se dá para perceber o seguinte: olha só, é importante ter essa ideia assim, do amor e do respeito. Aquela pessoa, ela está nova na fé, então ela não tem consciência de alguma dessas coisas. Já que ela não tem consciência de alguma dessas coisas, é importante sempre lembrá-la que ela precisa buscar uma orientação espiritual. E aí, nessa situação, é o seguinte: você tem como adotar essa pessoa, você tem como trazer essa pessoa, você tem como fazer alguma coisa do tipo. Está trazendo mais conflito para ela. Por quê? Porque você vai ensinar uma coisa, quando ela for para a igreja dela, ela vai aprender outra. Aí vai trazer perturbação. Um crente antigo já é complicado, por quê? Porque ele vai ficar trazendo problema na escola dominical. Entendeu? Vai começar. Tá dando. Ó, aqui, ó, olha aqui, ó. A sétima coisa o Senhor abomina. E aí, nesse caso, em relação a isso, o que acontece? Quem entende o que eu falei. Aí, nesse caso, em relação a isso, o Francisco, qual é a situação? O amor e o respeito. O outro pensa diferente. E quem disse que ele tem que pensar igual a mim? E quem disse que eu entendo tudo do jeito certo? O próprio apóstolo fala o quê? Agora eu vejo em parte. Entende? Assim, eu pelo menos pertenço a uma denominação que eu cresci nessa denominação vendo muito exclusivismo. E eu tenho uma certa preocupação com o exclusivismo que muitas vezes o batista tem, né? Porque assim, a gente tem muita coisa para aprender com os outros grupos denominacionais. Entende? E assim, em relação à questão da perda da salvação, qual é o problema em relação à ênfase às vezes na segurança? É porque às vezes o cara está perdido, mas ele tem um credo doutrinário que defende a segurança da salvação, e ele acha que ele está perdido só porque ele é batista. Ele está salvo só porque ele é batista. Entende? Aquele caso assim, já viu, não sei quantos de vocês já escutaram aquele negócio assim: o cara que está na igreja católica, ele não está salvo por causa de Maria. O cara que está no aniversário não está salvo por causa do sal grosso. Mas eu estou numa igreja séria. Não é bem assim. Quem salva é Jesus. E aí, às vezes, o indivíduo, ele está dentro de uma igreja batista e vai para o inferno. Então, pastor. E às vezes a gente está fazendo um culto fúnebre dizendo que a gente vai encontrar o nosso irmão lá, mas não vai não. E ele não é nosso irmão não. Então o que acontece? Ou seja, o fato do cara ser batista não quer dizer que ele está salvo. O que acontece é que a nossa convicção doutrinária, embora há duas ramificações, né? Por exemplo, no meio dos batistas, tem um pessoal que bebe na água calvinista e um pessoal que bebe na água arminiana, e os dois estão nos dois extremos. Sendo que o batista que bebe na água arminiana, ele defende, não é que o crente perde a salvação, é que o crente é apostata da fé. Ele deixou de acreditar. O que acontece, eu, por exemplo, já falei na semana passada, de uma pessoa que era membro de uma igreja batista, e aí se desviou, e agora não lembro, não sei se ele está no candomblé ou na Umbanda, entendeu? Então o que acontece? Por exemplo, ele já não acredita mais
naquele conjunto de convicções que nós batistas temos. Não tem como ele acreditar mais. Tá claro que não. Então, por exemplo, de acordo com um batista arminiano, digamos assim, ele vai ter até aquela ideia, né, de que assim, olha, o fulano, ele apostatou da fé. Ele não perdeu a salvação porque ele roubou o quindim da tia dele na geladeira, né? Não perdeu a salvação por causa disso. Ele perdeu a salvação porque ele não crê mais em Jesus. Deu para perceber? Então, assim, e às vezes acontece isso no nosso ambiente denominacional. Tem gente que, por exemplo, se afasta da igreja, se afasta, mas ele continua fazendo oração, ele pede oração, ele vai no culto, né? Mas às vezes está magoado, alguma coisa assim. Tem aquele que deixou de acreditar, agora ele acredita no Rei Leão, e agora? Tá dando para entender? Mas tem gente lá na Macumba também que acredita em Jesus e que ele... Acredita em Jesus, mas não acredita como único. Esse é o caso. Mas olha a miscelância. Entende? Porque é o seguinte, com Deus é o seguinte, ou ele é o único ou nada. Deus não tem outra coisa. As outras religiões, elas podem não ser exclusivistas, mas o cristianismo é só Jesus. Então, pastor, a questão da justificação pela fé está ligada aqui A teologia. Que Paulo fala aos Gálatas aqui no capítulo 5, no versículo 6, porque a circuncisão e a circuncisão é a coisa alguma, mas a fé que opera por amor, isso? Porque o que acontece? A circuncisão tem a ver com a prática humana. Eu estou falando justamente por causa da prática doutrinária também, que leva a pessoa também a pensar de uma forma. Mas aí o que acontece? Em relação, embora a doutrina seja ensino e a circuncisão esteja ligada à doutrina, mas a gente percebe que aí não é necessariamente uma doutrina cristã. O que a gente está vendo aí é o quê? É aquela ideia de que haviam judeus cristãos e haviam judeus cristãos que entendiam que os gentios tinham que também se tornar judeus para serem cristãos e serem salvos. E Paulo deixa claro o seguinte: quer ser judeu, seja judeu. Agora, não obrigue o gentio a ser judeu, porque ser cristão não é sinônimo de ser judeu. Então, Paulo ele está combatendo aquilo que chamavam de cristãos judaizantes, que defendiam que você, para ser salvo, tinha que praticar os rituais da lei. Essa é a questão. Não, tudo bem, entendo isso aí, mas a questão de contextualizar, a questão da fé e por amor, em relação a compreender as diferenças, pode ser aplicado isso, não pode? Eu estou tentando Essa entender. interpretação aqui. Eu sei que o pastor está falando em relação aos judeus cristãos que queriam que os gentios também passassem pela circuncisão, no cristianismo de Moisés, tudo bem, eu entendo isso aí. Eu estou falando em relação ao trato com o meu irmão de uma outra jurisdição eclesiástica. Que é diferente. Essa questão, por exemplo, de... interpretação. Entendi. Em relação ao trato. Isso, exatamente. Por exemplo, exatamente. O que acontece? Nisso que você tem amor pelo seu irmão, agora eu entendi. Eu estava pensando que você estava comparando o cara da outra denominação como quem estava no judaísmo e você estivesse na graça. Entendi. Em relação ao trato. Não, agora eu entendi. Não, então beleza. Aí o que acontece? Em relação a isso, é como eu falei, a questão do amor e do respeito. Por exemplo, a nossa denominação não compreende toda a verdade. A Bíblia diz que agora vemos em parte. Temos algo para aprender com os presbiterianos, congregacionais, e vocês podem até me julgar com isso que eu vou falar aqui agora. Mas a gente tem que aprender também com cristãos da Universal, da Renascer, da Igreja da Graça. Por quê? Porque alguns deles vão onde nós não vamos, alguns deles fazem o que nós não fazemos, alguns deles têm uma determinação que nós não temos. Entende? Então, por exemplo, às vezes a gente vai chamar os presbiterianos de sorveterianos, de tão frios que eles são. Mas o que acontece? Às vezes a gente percebe ali uma seriedade com a igreja, uma profundidade na doutrina que eles têm, que às vezes a gente não tem. Entende? Então, assim, a gente precisa olhar para as outras convicções cristãs, né, com uma certa humildade, né? Entende? Uma certa humildade. E detalhe, aquele caso,
não vamos implodir uma coisa que a gente não tem como reconstruir. O que se pode fazer? Né? Por exemplo, você quer discipular essa pessoa? Cuida dela, se agarra ali e fica ali. E aí beleza. Só que o seguinte, o cara está com pânico, eu posso perder minha salvação a qualquer momento. E às vezes o cara fica na neurose. Até porque, vamos e venhamos, a pessoa que prega sobre a perda de salvação, na cabeça dela tem uma noção do pecado que leva à perda de salvação e o pecado que não leva. Mas o cara que é novo na fé, para ele pecado é pecado. Meu Deus do céu, o médico falou que eu não podia comer muito doce, eu me enchi de doce no aniversário do filho do irmão fulano. Perdi minha salvação, porque eu pequei. Deu para entender? Então é aquela situação, digamos, eu preciso ter 4.000 horas de visualização no YouTube e eu, por exemplo, eu tenho vários celulares em casa. Aí, o que eu poderia fazer? Botar vários celulares para passar, para dar views e tudo tal. Falei, eu estou trapaceando, isso está errado. Mas eu não entendo que perderia a salvação. Mais um cara poderia pensar assim, eu fiz isso, estou perdendo minha salvação. Deu para entender? Então, assim, o problema é que o cristão sincero, né, é que nem, por exemplo, se você é sensível, o antigo, onde eu quero chegar, então, quando você vai conversar com um novo convertido, tem que ter muito cuidado. Né? Eu fico triste porque, infelizmente, às vezes os membros das igrejas, eles não têm essa percepção. O cara é novo na fé, e às vezes ele fala mal do pastor com um cara novo na fé, ele faz um monte de coisa, assim, ele desencaminha o cara novo na fé, entende? O pastor está lá na classe uma vez na semana, mas aquele crente miserável está ali direto com aquele cara, discipulando o cara para o caminho do mal. Então, é um tipo de situação, gente, pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Mas o testemunho de Jeová, pelo menos, acredita que está fazendo o negócio certo para o bem do cara. Agora eu estou falando do crente miserável, entendeu? Esse cara aí, entendeu? Que está salvo pela graça. E aí, nessa situação, até porque eu não posso botar ninguém para o inferno, mas se pudesse. Aí, nesse caso, ainda bem que Deus negou a mim. Então, em relação a isso, né, é aquele caso, se você não pode tomar conta desse cara, como se fosse um bebê recém-nascido, se for o caso, tentar fazer a ponte. Cara, você está indo em qual igreja? Posso fazer uma visita à sua igreja? E aí você vê a igreja. E aí bate um papo com ele, conversa, porque assim, nem sempre a igreja reflete o pensamento do pastor. Às vezes o pastor é um cara centrado, equilibrado. Só que assim, existe a liderança e existe a massa. Então é aquele caso, eu não posso medir a Memorial em Pavuna pelo pastor Joel. Está dando para entender? Ele é o pastor da igreja, mas e o povão? O povão não pensa igual a ele, entende? De repente, alguém aqui no bairro vai pensar assim, a igreja é assim porque o pastor não sei o que lá. Não, entende? Porque assim, tudo que você a coisa vai no espectro assim, ó. Por exemplo, você é pai de 3 filhos, os 3 filhos não são iguais. Entende? Então, de repente, batendo um papo com o próprio pastor do cara, com o professor de escola bíblica do cara, entrando em contato, se aproximando da igreja, só que aí dá trabalho. Agora chegar pro cara e falar assim, tudo isso aí tem que mudar na igreja. Tá dando para entender? O judaísmo diz que a prova é o reflexo do comandante. Tá bom. Aí o que acontece? O problema é que nas igrejas que a gente vive, como principalmente igreja batista, né? Vamos lá, suponhamos, eu estou numa associação pastoral. Se a igreja votar para eu ficar e entrar lá, a igreja já tem 61 anos. Aí, por exemplo, em dezembro, se eu estiver pastoreando lá, essa tropa é espelho de quem eu sou, gente? Entende? Mas no ano que vem, ninguém vai pensar isso. Vai achar que a igreja é o que é por minha causa. E, por exemplo, tem várias situações. Uma igreja de 60... Por exemplo, quer ver um negócio? O pastor que assumisse aqui hoje e ficasse aqui 10 anos, a igreja ainda aí está com a cara do pastor Joel. Aí talvez alguém diga, e quem pensa diferente? Quem pensa diferente também. Porque o que acontece? Até quem discorda dos pensamentos do pastor Joel, leva o pastor Joel. Não, amar cristão tem que amar, né? Que aquele que não ama o seu irmão é filho do diabo. Aí nesse caso, em relação assim, eu não estou falando discordar. Aí o que acontece? Até quem discorda, leva aquele pensamento. Entende? Então, de repente, é o seguinte, a gente
muitas vezes não para perceber, voltando ao que eu falei para o Fran. O problema é que vocês entram, aí eu vou tentar responder vocês, eu fico dando volta junto. Mas assim, em relação a essa questão de bater um papo com alguém centrado, um líder legal, entende? Uma coisa do tipo, que aí o Marco falou, então vai ter que mudar de igreja. Mas eu não sei se você percebeu, se realmente você se importa com o que está acontecendo com esse novo convertido dá trabalho. Está dando para entender? É aquele negócio, dá para trazer para a sua igreja, dá para você cuidar, e mesmo se trouxer, você vai cuidar, porque se você não cuidar, ele vai ficar perto de alguém. E está arriscado esse alguém ensinar. Gente, tem crente batista que acredita em simpatia, gente. Pelo amor de Deus. Está dando para entender? Ah, é? Aí o que acontece? Que vai discordar de Davi. Aí nesse caso, em relação, por exemplo, a essa situação, é bom a gente ter essa ideia, né? Eu não sei se nesse monte de palavrório eu consegui responder. Respondi? Desculpa, a Janaína pediu antes, Vânia. Janaína, você esqueceu o que ia perguntar ou lembra?